Bom dia, eu sou o João. Juntamente com o Cunha, o Miguel Abreu e o Abdala, a gente vai falar sobre mitose. O que é mitose? A mitose é um tipo de divisão celular que ocorre em todas as células eucarióticas e garante a formação de duas células filhas. É um processo importante para o crescimento e regeneração de organismos multicelulares e para a reprodução assexuada de organismos unicelulares. Apesar de ser um processo contínuo, a mitose pode ser dividida em 4 fases distintas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esse processo inicia-se após o período de intérfase, que compreende o momento entre duas fases de divisão celular. Bom, falando em intérfase, o que seria ela? Na fase da intérfase, a célula não está se dividindo, entretanto, existe uma intensa atividade para que seja feita a preparação para o início da divisão celular. Esse período pode ser dividido em 3 etapas, das quais falaremos agora. G1, em que ocorre a transcrição do RNA e a síntese de proteínas, processos que acontecem normalmente na célula. Nesse período, também ocorre o aumento gradativo da célula, que se encontra pequena após o processo de divisão celular. S, na qual ocorre a replicação do DNA, sendo, portanto, uma etapa importante para garantir a manutenção da quantidade de cromossomos após a divisão celular. Nessa etapa também ocorre a duplicação dos centríolos. G2, em que a célula certifica-se de que o DNA está replicado e cresce um pouco mais em tamanho. Nessa fase também se reinicia a produção de RNA. É importante destacar que as células que não iniciarão uma nova divisão entrem em uma fase conhecida como G0. Como dito anteriormente, a mitose é um processo que dá origem a duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos observado na célula-mãe. Esse processo é dividido didaticamente em 4 etapas. Profase. Nessa etapa, que é a mais longa da mitose, observa-se a condensação do DNA, que foi duplicado no período de interfase. A membrana que envolve o núcleo desorganiza-se e forma vesículas, que ficam no citoplasma até o final da mitose, momento em que o envoltório nuclear é reconstruído. Um par de centríolos migra para cada polo da célula e microtúbulos surgem entre eles, dando início à formação do fuso mitótico. Nessa etapa, o nucleolo também se desintegra. Metáfase. Nessa etapa da mitose, os cromossomos migram para o plano equatorial da célula. Cada cromossomo possui 2 cromatídeos, as quais se prendem ao microtúbulo por meio de uma região denominada de cinetocoro. Nessa etapa, os cromossomos atingem seu maior grau de compactação. Anáfase. Os cromossomos separam-se e cada cromatídeo segue em direção ao polo da célula. Essa migração ocorre em virtude do encurtamento das fibras do fuso. Telófase. Ocorre reconstrução dos envoltórios nucleares, descondensação dos cromossomos e a reconstrução do nucleolo. No final da anáfase, até o fim da telófase, observa-se o processo de citocinese. Esse processo consiste na divisão do citoplasma e na formação de 2 células filhas. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you.